Prezados irmãos e ouvintes, saúdo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desde já, no começo do vídeo, como sempre, fazer um apelo para meus amigos, amigas que ainda não aceitaram a Jesus, não tiveram encontro com Jesus. Para você vir aceitar Jesus, a palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que o nome que não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então quero fazer o apelo para você agora, meu amigo, minha amiga, que está cansado de pecar e que quer aceitar a Jesus como Salvador, que quer ser um crente em Cristo Jesus, um cristão, glória a Deus. Levante suas mãos comigo, aceitando a Jesus neste momento, e o Senhor vai perdoar e te salvar. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito. Escreva o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Amém. A partir deste momento, você é um crente em Cristo Jesus. Abandone os teus pecados, pegue com a palavra e o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te libertando. Amém? Glória a Deus. Prezados irmãos e ouvintes, o Espírito Santo me deu uma mensagem hoje, a qual eu nem esperava, porque o Espírito Santo é que me dá as mensagens, né? E é um assunto muito que quase não é falado e muitos nem sabem, né? Então o Espírito Santo me deu essa mensagem. Eu quero convidar os irmãos a ler comigo esta mensagem aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando de vários pecados de homens corruptos, que já não ia aceitar a sã doutrina. Então ele vem falando, mas eu quero, o que me chamou a atenção aqui, o foco da mensagem aqui é os sodomitas, né? Sodomitas ou sodomia. O que significa sodomitas? Sodomia, sexo anal, né? Ou sexo em todo tipo de posições, também homem com homem, mulher com mulher e até entre os casais. Pasmem, meus irmãos, irmãs, até entre os casais. Sodomitas, sodomia. Os sodomitas não herdarão o reino do céu. Em outras palavras, quer dizer prostituta ou prostituto. Amém? Então esta mensagem que o Espírito Santo me deu hoje. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, amados, irmãs queridas, que diz que são cristãos, né? Até mesmo homem com homem, mulher com mulher, e até mesmo marido com esposa, né? Vivendo nessa prática de sodomia, que é o sexo anal, e sexo, todo tipo de posições, né? Eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim: é minha esposa, eu faço o que eu quiser com ela. Falou umas palavras lá que eu não vou dizer aqui. Eu não quero estar na pele dele naquele dia do juízo final. Porque ele, sendo um pastor, ele teria que estar ensinando as ovelhas, né? Não ser um sodomita, né? Mas ele é o próprio sodomita e vive sendo prostituto, né? E ensinam as ovelhas ainda a ser um prostituto.
Então veja bem, meus irmãos, o caso é muito sério. Sério, não herdarão o reino do céu os que tais praticam essas práticas. Por isso que o Espírito Santo te ama e me deu esta mensagem. Ah, irmão Paulo, eu não sabia. Se você não sabia, você estava inocente, mas você está sabendo agora. Então você vai fazer um concerto com Deus. Você vai deixar desta prática. Porque muitos dizem, é minha esposa, eu namoro do jeito que eu quiser com ela. É meu esposo, eu namoro do jeito que eu quiser com ele. Presta atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que o desejo do homem é para sua esposa. O desejo do esposo é para sua esposa. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, antes de você respeitar a tua esposa ou o teu esposo, você tem que primeiro respeitar o Espírito Santo que mora em você. Irmão Paulo, isso é sério. Sério. É sério, meu irmão, minha irmã. Não sabia. Pois é, o Espírito Santo nos ama e não deixa nós enganados. Antes de você respeitar o teu esposo, tua esposa, você tem que respeitar o Espírito Santo. Então, quando você está fazendo todo tipo de atrocidade, sexo anal, toda posição, né? Você está sendo um sodomita, você está sendo um devasso, você está sendo um prostituto, uma prostituta. E como fica o Espírito Santo que mora em ti? Como fica? Então você tem que ter domínio para que não venha transpassar o limite. O limite. O desejo do marido é para a esposa e o desejo da esposa é para o marido, mas com limites. Com limites. Com limites. Às vezes está pondo a mão onde não deve, a boca onde não deve. Está fazendo coisas que não deve. O Espírito Santo está te revelando que não herdarão o reino do céu. Vai ficar de fora. Veja como o Espírito Santo é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Veja como o Espírito Santo cuida de nós e mostra para nós o pecado para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Porque quando o Espírito Santo nos corrige, é porque Ele nos ama, Ele quer nós reinando com Ele um dia. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas cristãs, crentes de verdade, mas também estou falando com religiosos. Eu sei que os religiosos, eles não vão aceitar o que a Bíblia aqui está falando. Os religiosos não vão aceitar o que a Bíblia aqui está falando. Eles vão dizer, nada, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas quando, minha irmã, o teu esposo, esse prostituto, esse sodomita, disser assim, não tem nada a ver, você fala para ele, olha, eu ouvi a verdade e eu quero ir para o céu. O Espírito Santo me revelou a verdade, eu quero ir para o céu. Se você quer ir para o inferno, vá sozinho. Me respeite, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu não vou para o inferno com você neste pecado. Da mesma forma, meu irmão, fala para tua esposa. Se você quer ir para o inferno sozinha também, você vai. Porque eu não vou pecar contra Deus mais. Porque eu ouvi a verdade hoje. Eu não sou mais um sodomita, um sodomia, um prostituto, uma prostituta. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu aprendi. Talvez você ouviu já tantos pastores dizer assim, é tua esposa, você pode fazer o que quiser com ela. É mentira. O corpo dela é templo do Espírito Santo. Antes de ser tua esposa, ela é templo do Espírito Santo. Antes dele ser o teu esposo,
O corpo dele é templo do Espírito Santo. É uma pura mentira desses falsos profetas, como estava dizendo Paulo, que eles não querem opor, eles se opõem à santa doutrina. Eles se levantam contra a santa doutrina. Eles não pregam a verdade divina. Eles não pregam. É casa feita na areia. É árvore má. Não adianta. Eles não aceitam. E ensina as ovelhas estas práticas. Sabe por quê? Porque eles vão para o inferno e que levar mais gente com eles. Estão atrás só de dízimo, de ganância, de dinheiro, de encher igrejas, mas não querem pregar a palavra, como diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Quantos se opõem à sã doutrina? Eles se opõem. Se opõem. O dízimo é de Deus. O dízimo é de Deus. Né? Tem muitos que dizem, o dízimo é no Velho Testamento, não conhece Bíblia. Mateus fala sobre o dízimo, Jesus não foi contra o dízimo. O dízimo que Abraão deu lá repete-se em Hebreus. Entendeu? É mentira. O dízimo nunca foi abolido. Porque o dízimo não pode ser abolido, por quê? Porque a palavra de Deus diz que tem que haver mantimento na casa de Deus. Tem que ter alimento para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para quem chegar. E se o dízimo fosse abolido, teria que ser abolido também, teria que ter matado todos os órfãos, todas as viúvas e todo estrangeiro. E não teria que ter mantimento na casa de Deus. Então é uma mentira do diabo. Só que muitos usam o dízimo para enriquecer. Faz a casa de Deus de comércio. Por isso que eles não pregam essa sã doutrina, essa verdade que eu estou pregando. Eles pregam o contrário. A tua mulher pode fazer o que quiser, teu marido faz o que quiser. Não respeita o templo do Espírito Santo. Não respeita a mulher dele, não respeita o esposo dela. Por isso que eles falam isso. Não estão ligando se vai para o inferno, não. O mundo deles, a vida deles é essa, é luxo, é dinheiro, é pecado, então eles não ligam. Mas você que liga, você que não quer passar a eternidade com Satanás, você que não quer passar a eternidade com o diabo, você liga, então você vai obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Orianda lá, basurianda lá, baia. O Espírito Santo está falando conosco, meus irmãos. Porque o Espírito Santo nos ama. E ele não deixa nós enganados. Por mais que o diabo tenta nos sujar nossa mente, por mais que o diabo tenta fazer nós andar nas trevas, mas Jesus é luz. E quem anda com Jesus não anda em treva. Ele conhece a voz de Jesus. Ele conhece a voz de Deus. E a voz de Deus ela é contra o pecado. É contra os sodomitas. É contra os prostitutas. Entendeu? Porque existe crentes fiéis, mas existe também os religiosos. Quem são os religiosos? Os pastores que são arrogantes, crentes arrogantes. Só ele sabe, só ele pode, só ele vai para o céu. Ninguém mais pode. Deus chamou só ele, Deus chamou só ela, não chamou mais ninguém. Ele vai para a igreja, mas é a mesma roupa do mundo. É o mesmo futebol, a mesma novela. A irmã vai para a igreja, a mesma mini saia, mostrando as partes íntimas. Corrente no pescoço, brinco na orelha, cabelo cortado as irmãs, cabelo pintado as irmãs e os irmãos, salto alto, cascabelando, rebolando. Você que usa salto alto, minha irmã, lá no inferno o diabo vai arrancar o teu pé, vai arrancar o teu calcanhar. Você que usa, meu irmão, aleluia, corrente aí no pescoço, o diabo vai arrancar o teu pescoço. Você que usa brinco, minha irmã, o Espírito Santo está te alertando aqui hoje. Você que usa brinco nas orelhas, o demônio vai arrancar tuas orelhas. Você que usa o batom que você não sabia, o batom é o sangue do diabo. Como tem o sangue de Jesus, tem o sangue do diabo, que é o batom. O diabo vai arrancar a tua boca lá no inferno. Você que usa anel, o diabo vai arrancar o teu dedo lá no inferno. Que é a vaidade. Você não nasceu com correnteira, com batom, com nada, minha irmã.
essa mini saia que você faz aí, os irmãos se prostituírem, olhando em você e cobiçando, você vai ter que dar conta. Você, meu irmão, que usa essas roupas apertadas, meu irmão, fazendo as irmãs se prostituírem aí, porque a palavra de Deus diz que só de nós olhar e cobiçar já adulteramos com a pessoa. Você vai ter que dar conta. Você que vai ter que dar conta. O Espírito Santo hoje está falando fortemente aqui conosco. Deus é santo. O Espírito Santo é santo. Jesus é santo, é luz do mundo. Nós também tem que ser luz do mundo, sal da terra. O sal é para temperar, a luz é para iluminar, clarear. Mas quantos que estão em treva e levando as pessoas também para as trevas? Irmão, mas essa palavra é muito forte, é pesada. Pois é, por isso que o Espírito Santo deu. Sexo anal, sexo todo tipo. Ah, é minha esposa, é meu esposo. Você não vai herdar o reino dos céus se você não deixar essas práticas. Está dizendo o Espírito Santo. Eu estou entregando tudo que o Espírito Santo está falando aqui hoje. Eu não vim aqui para dizer que Jesus vai encher você de chave, carrões, apartamentos, dinheiro, riqueza, que nem estão dizendo os falsos profetas aí não. Não vim cá para dizer isso para vocês. Eu vim para dizer aqui que o Espírito Santo quer de nós o arrependimento. Corpo e alma e espírito. Senão nós não vamos herdar o reino do céu. Estou dizendo nós, é nós, é nós. Todos nós temos que se arrepender dos nossos maus caminhos. Meus irmãos, eu luto contra a minha carne dia e noite para não pecar contra Deus. E isso não me faz melhor do que ninguém. Tem pessoas mais fiéis do que eu, e glória a Deus por isso. Bom se fossem todos fiéis a Deus. Bom se todos pregassem a sã doutrina do Senhor. Que maravilha seria. Mas isso não quer dizer que eu tenho que parar de lutar, eu tenho que lutar dia e noite contra a minha carne, contra os meus desejos. O Espírito luta contra a carne contra o Espírito. O Espírito quer santidade, a carne quer pecado. E nós não podemos abaixar a guarda. Nós temos que estar sempre lutando contra a nossa maior inimiga, que é a nossa carne. A nossa carne ela é a nossa maior inimiga. Ela pode nos pôr a nós no inferno. Porque é da nossa carne que vem todo tipo de pecado, de imoralidade. É da nossa carne que vem tudo isso. O Espírito, ele quer santificação. Mas a carne quer pecar, 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 pecar. Que maravilha que a palavra de Deus está falando conosco. Vou ler novamente a palavra de Deus. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então os tais estão aí, não falam contra este pecado. Por que não falam? Porque eles praticam este pecado. Porque eles ensinam os membros a andar neste pecado. Ser um sodomita, viver em sodomia, viver no sexo anal, viver prostituindo todo tipo de posições com a esposa, com o esposo. E o Espírito Santo de Deus gemendo. O Espírito Santo de Deus a ponto de vomitar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo ainda não vomitou você que está praticando isso aí? É porque Ele te ama ainda. É porque Ele é paciente. E é porque Ele te ama. Por isso que Ele não te vomitou ainda. Mas Ele está passando mal, Ele está a ponto de te vomitar. Façam com si, eu tenho que fazer, irmão Paulo. O que eu tenho que fazer? Eu estou nessa prática. Eu não sabia. Até aprendi de pastores que podiam fazer. O remédio, minha irmã. O remédio, meu irmão. Chama teu esposo, tua esposa. Dobra o joelho e fala, vamos fazer um concerto com Deus. Eu estou pregando aqui, estou sentindo a fúria do diabo. Ó, eu estou pregando aqui, estou sentindo a fúria do diabo, ó.
diabo não está gostando não. Orianda lá, basurianda lá, baia. Mas o Espírito Santo está aqui também. Estou sentindo a fúria do diabo aqui. Estou sentindo a fúria do diabo através dessa mensagem, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas vão para o céu através dessa mensagem. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Deus fala, não volta vazia. Não adianta a fúria do diabo aqui não, mas o Espírito Santo está falando e vai continuar falando. Porque quem manda é o Espírito Santo, não é demônio não. Oh, maravilha. O que eu tenho que fazer, meu irmão Paulo? Chama teu esposo, a tua esposa. Faz um concerto com Deus. Fala, Senhor, nunca mais eu vou fazer essa prática sodomita. Essa sodomia. Esse sexo anal. Essas posições malignas que o diabo ensinou os crentes. Né? Estão dentro das igrejas. Os pastores praticam isso, não ensinam. Orianda lá, basurianda lá, pai. Estou sentindo a presença aqui, meus irmãos. Eu estou sentindo a presença aqui. Chama teu esposo, tua esposa, fala, não vamos fazer isso mais não. Vamos fazer um concerto. Aleluia. Vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. Vocês vão sentir paz. Vocês vão sentir salvos. Que vocês foram libertos de uma cadeia, de uma prisão, de um pecado terrível. Que este pecado, quem pratica e não abandona, não vai herdar o reino do céu. Então chama teu esposo, tua esposa, faz o concerto, abandona essa prática, porque o Espírito Santo te ama. Enquanto você está vivo aí, o Senhor está te dando tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, porque o Senhor te ama, está te dando tempo. Por isso que Ele está te dando tempo. Abandona essa prática. Abandona. Se você ouvir pessoas pregando que pode, você ensina também. Mostra esta palavra, aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui para dizer que Deus vai dar chave para nós, casa. Eu quero dizer que Jesus, os sinais, está mostrando a volta de Jesus. Jesus não marcou o dia dele voltar, o arrebatamento nós não sabemos o dia. Pelos sinais podemos ver que Jesus diz no Mateus 24, pelos sinais vocês vão saber que eu estou voltando. Ficai atento quando vê de tudo isso. Então, pelos sinais, nós estamos vendo. Pessoas estão morrendo todo dia. Né? Terremoto, pestilência, doenças curadas, miséria, doenças. Está aí para todo mundo ver. Se cumprindo a palavra de Deus. O pecado aumentou. Quando você vê um pregador pregando contra o pecado, tem 50 falando que Deus vai te encher de chave de casa. Um dos pregadores que não pregou esse 2020 aí, que está terminando o ano, que Jesus ia te encher de bênção, de vitória, e você não recebeu nada. Você está frustrado aí. Jesus disse que no mundo nós era aflições, mas Ele venceu. Se Ele venceu, Ele quis dizer que nós também vencerá. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Se não obedecer essa palavra, meus irmãos, não quer dizer que nós somos santos. Mas nós temos que se preocupar com a nossa alma. Nós temos que lutar contra a nossa carne de noite. Nós temos que ficar atento. Lembra lá Gideão, quando mandou o povo beber água? Deus mandou o povo beber água ali. Aqueles que bebiam água, lambendo e olhando, se os inimigos vinham, foram aprovados. Os que fiavam a cara no rio foram desaprovados. Sabe por quê? Porque não estavam vigiando. Às vezes o diabo põe uma comida na tua frente e você come, né? Se não, rejeita. Aprende a rejeitar a comida do diabo. Veja quem está te ensinando. Ah, é o meu pastor que falou, então eu vou obedecer. Não, senhora, não, senhor. Vê quem é esse pastor que está te ensinando. Se ele estiver ensinando você a ser um sodomita, viver em sodomia, em prostituição com a tua esposa e dizer que ele também bebe, ele é um descarado, é um prostituto. Veja quem está te ensinando, meu irmão, minha irmã. Veja quem está te ensinando. Vai pela Bíblia. A Bíblia é o mapa que vai conduzir você até o céu. E para você chegar no céu, não é difícil.
Muitas pessoas acham que é difícil chegar no céu. É você rejeitar o pecado. O que leva nós ao céu não é nós ser um religioso. Ah, eu vou para o céu porque eu tenho 40 anos que eu prego a palavra. Eu tenho 40 anos de crente. Eu vou na igreja todo dia, eu não perdo um dia. Eu tomo a ceia, eu dou dízimo, eu sou batizado, eu leio a Bíblia, conheço toda a Bíblia. Isso é religião, meu irmão. Isso é um ingrediente. É para você fazer um bolo, você precisa da farinha, do ovo, do leite, e do recheio e por aí vai. Isso é um ingrediente. Mas o que salva você? É ser um religioso? Não. É Mateus 7, 13 e 14. A porta é estreita e o caminho apertado. Tem gente que está achando que por ser religioso vai chegar ao céu. Tem gente que está achando que por ser religioso a porta do céu escancarou, vai entrar todo tipo de imundícia lá dentro. Meus irmãos, lá não tem um mutirão de urubu no céu, esperando as carniças chegar para começar a bicar e comer. Não, lá não tem esse mutirão de urubu, não. Lá tem Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Jesus Santo, Espírito Santo Santo, os santos anjos de Deus e os servos de Deus que já estão lá, que já atravessaram o Jordão, que venceram o pecado, aqui já estão lá, que já passaram pelo deserto, que como nós estamos passando, já estão lá. O céu não é para isso. A porta do céu não se escancarou, não. É Mateus 7, 13, 14. Ela é apertadinha. Ela é apertadinha. Deus não mudou. Quem muda é o homem. Mas Deus não mudou e a palavra de Deus não mudou. Quem muda somos nós, mas Deus e a palavra não mudam. Ah, irmão Paulo, então por que eu vivo em pecado e Deus fala comigo? Deus fala comigo, Deus me usa e eu estou em pecado. Meu irmão, vou te contar um testemunho aqui. Tinha um pastor que ele vivia em adultério, em pecado. Pecando. E um dia ele cansou de pecar e diz assim: Senhor, eu vou pregar a palavra hoje, me envergonha lá em cima do altar para me parar com esse pecado. Aí Deus falou para ele assim, chegou lá no culto, Deus falou para ele assim: hoje eu vou te usar, você vai ganhar almas aqui, vai ter gente que vai ser batizado com o Espírito Santo. E ele não entendeu nada. Não entendeu nada. Aí ele pregou, 10 almas aceitaram Jesus naquela noite, Deus usou ele. Foi 18 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E ele jantou ali com o presidente ali e foi embora. Pegou o carro e foi embora. Quando ele chegou lá, ele começou a andar e dentro do carro dele começou a falar: Senhor, mas eu falei para o Senhor, me repreendeu, o Senhor me usou mais, não estou entendendo. O Senhor está aceitando o meu pecado, o Senhor mudou? E Deus não respondeu nada. Quando ele chegou na casa dele, que ele tomou um banho, que ele foi deitar, o Espírito Santo não deixou ele dormir. O Espírito Santo não deixou ele dormir e começou a orar. Falou: Senhor, eu não estou entendendo, estou em pecado, o Senhor me usou mais ainda. O Senhor mudou, o Senhor está aceitando o pecado agora? Aí o Espírito Santo falou para ele assim: se põe de pé. E ele se pôs de pé. Quando ele se pôs de pé, apareceu um anjo com a espada de fogo. E o anjo falou para ele assim: olha para mim. E o anjo colocou a espada na testa dele. E o anjo falou para ele assim: Deus está te esperando no juízo final. O anjo falou para ele: Deus está te esperando no juízo final. Quer dizer que Deus estava usando ele porque os dons não salvam. Os dons é para ganhar alma, mas só que Deus estava esperando ele no juízo final. Ele ia ser condenado. Com tantas almas que ele ganhou, ele ia perder a dele. Ia ser condenado no juízo final. Então, se você está pecando e você acha que Deus está te usando, não está te repreendendo,
Deus está te esperando no juízo final. E ai de ti, se você não se arrepender antes. Porque vai chegar no juízo final, você fez a obra, você ganhou alma, e o Senhor vai dizer para você: apartar de mim, maldito, que eu não te conheço. Ai, que palavra, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Olha como o Espírito Santo nos ama e como nos alerta nesse dia. Então deixa o teu pecado. Vamos deixar as práticas pecaminosas. Deixa de ser um sodomita, de viver em sodomia, de viver e praticando todo tipo de sexo aí. Você não respeita Deus, nem teu esposo, nem tua esposa. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Guarda os seus olhos do pecado. A palavra de Deus diz que se nossos olhos for bom, todo o nosso corpo é bom, é luminoso. Mas se os nossos olhos for mar, todo o nosso corpo é trevas. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós não somos perfeitos. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um perfeito, mas eu tenho lutado contra a minha carne de noite, porque ela é inimiga minha. Nós temos que lutar, meus irmãos. Não aceita comida de sodomitas. Veja a comida que você está comendo por aí. Comida que não te tira do pecado. Comida que não afronta o teu pecado. Comida que não afronta a tua novela, a tua mini saia, a tua mini blusa, o teu batom, o teu cabelo pintado, meu irmão, minha irmã. Comida que não afronta você pelado lá na praia, mostrando as tuas partes íntimas. Comida que não afronta você ser um sodomita, viver em sodomia. Comida que não afronta você viver aí na prática do pecado, em roda de escarnecedores, contando piada, ouvindo piadas, falando em gira, se tatuando o teu corpo. Você não veio tatuado, meu irmão, minha irmã. Deus não quer ninguém tatuado, marcado, igual um animal, um boi. O teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, não é templo de tatuagem. O que a gente vê por aí é pastor dizendo que tatuagem pode, que música secular pode, romântica, que pode ser um sodomita, viver em sodomia. Mas não é verdade, é mentira. A palavra de Deus condena essas práticas. Examina as escrituras. Busca o significado das palavras. O Espírito Santo não vai deixar você enganado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não marcou o dia dele voltar. Jesus não marcou o dia dele voltar nessa terra. Muitos estão marcando que Jesus vai voltar em 2020, 2021. Não tem na Bíblia essas coisas, meus irmãos. O inimigo, muitas das vezes, ele dá revelações enganosas para a gente ir contra a palavra. Se é revelação que vai contra a palavra, não é de Deus. Você tem que ter esse discernimento. O que é de Deus então, irmão Paulo? O que marca o arrebatamento, a vinda de Jesus? É o que Jesus falou no Mateus 24, no sermão Mateus 24. Quando vê de tudo isso, ficar atento. Está perto o verão. Ficar atento quando vê de tudo isso. Ele ensinou isso aos discípulos. Não precisa não ficar, Jesus está... Não, vamos se preparar nossa alma, nós estamos preparados. O momento que ele vier, nós estamos preparados. Não precisa causar confusão. Se você está marcando dia e data e alguém teve um sonho, uma revelação, não é verdade, porque Deus não ia dar uma revelação marcando data se a Bíblia mesmo não tem. Se o próprio Jesus mesmo disse que não caberia aos discípulos saber a época. Nem o Filho de Deus saberia o dia que ele voltava. Então, o que acontece? Você tem que saber que ele está voltando sim.
Porque está aumentando sinais na terra. Está aumentando a ira de Deus na terra. A mortandade está cada dia pior. A miséria cada dia pior. Este dia mesmo um homem matou uma mulher só porque ela foi cobrar o aluguel dele. Pessoas estão matando outra pessoa como se fosse uma formiga. Uma formiga. Aleluia. Então isso aí mostra os sinais da vinda de Jesus. Enchentes, pestilências, terremotos, vírus, fungos, né? Animais, insetos devorando as lavouras, cada vez mais aumentando os vírus nos alimentos também, os insetos nas frutas, ficando cada dia pior para a pessoa que produz, produtor. Então tudo isso marca a vinda de Jesus. Marca a vinda, não marca o dia. Marcar a vinda é uma coisa, marcar o dia é outro. É outra coisa. Então nós não podemos ter uma revelação fora das Escrituras, porque já não é de Deus. Entendeu? Já não é de Deus. Se o Espírito Santo me der uma revelação que ele está voltando, é uma coisa. Agora, se eu tiver uma revelação, um sonho que Deus vai voltar a 2020, já não é de Deus, eu tenho que repreender. Eu tenho que continuar pregando que Jesus está voltando assim por causa dos sinais. Jesus mandou. Mas dizer que Deus já me deu uma revelação 2020 ou 2019 e muitos que já quebraram a cara por aí, por quê? Por quê? Porque não tem isso na Bíblia. Eu não vi, eu li toda a palavra de Deus, não vi nenhum texto mostrando que Deus marcou dia, e mês e ano. E muitos fazem ali aquela tabuada, né, aquela coisa toda, e chega no fim e não dá nada certo. Aí eles mudam a data, aí não dá certo, aí muda a data, aí não dá certo. Sabe por quê? Porque eles estão desobedientes à palavra. Jesus disse que não marcou dia, os discípulos não era para eles se preocupar com o dia, mas era para eles vigiarem, ficarem atentos quando vê de tudo isso. Vocês estão vendo aí a volta de Jesus aí, através dos sinais. Cada dia está apertando. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo, como diz em Daniel, como diz, né, em vários livros aqui, que a terra está sendo preparada. Efésios, né? Então, meus irmãos, Tessalonicenses, melhor dizendo, a terra está sendo preparada para o anticristo reinar por 7 anos. Mas a igreja está sendo preparada para ser arrebatada. Então vamos vigiar. E vocês, meu irmão, minha irmã, que não sabiam desse pecado de sodomia, vocês que estavam sendo um sodomita aí, façam conserto com Deus. Chama o teu esposo, tua esposa, faz um conserto, que a tua vida vai ficar melhor ainda, a tua vida vai ser uma bênção, vai sair um peso, uma carga de vocês, e vocês vão poder entrar no céu. Mas se não largar essa prática, vocês ficarem atrás de homens corruptos, que fazem essa prática, que são sodomitas, e estão também te ensinando você a ser um sodomita, um prostituto, uma prostituta, você vai ficar com eles aí na grande tribulação. Vai ficar com eles. Então vigia para não perder a tua coroa. Vigia para não perder aquilo que o Senhor já te deu, que já está nas tuas mãos. É só você permanecer. Amém? E que o Espírito Santo te abençoe através dessa mensagem, que você venha fazer um concerto com Deus, porque o dia de amanhã não pertence a nós. O Senhor pode voltar para nós ou pode nos arrebatar. Se Ele nos chamar hoje, Ele voltou para nós. Se voltar por mão, já voltou por mão. Se Jesus voltar para a irmã, já voltou. Já não há tempo mais de arrependimento. Então o arrependimento é enquanto está vivo.
Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem jeito mais. Hoje é dia de arrependimento. Eu digo aos irmãos, vamos nos arrepender a todos os momentos. A todos os momentos. Ficar atento, lutando contra a nossa carne, nossos pensamentos mal, nossos desejos, nossos olhares. Ficar atento com nossas vestes, que é o templo do Espírito Santo. Você sabia que as nossas vestes pregam o Evangelho? Se olhar numa irmã toda pintada de mini saia, você fala que ela é a serva de Deus? Não. Se olhar no irmão todo desarrumado, você fala que ele é servo de Deus? Shortão, calcinha apertada, que é a coisa toda, você fala? Não fala. Então a nossa roupa, você olha no homem de Deus, na mulher de Deus, você fala, não, ali tem um brilho do Espírito Santo. Então a nossa roupa prega. O nosso testemunho prega sem nós abrir a boca. Por isso que temos que nos dar fruto digno de arrependimento. Porque a árvore que não der bom fruto, diz a palavra, que o machado está a raiz, vai ser cortado e lançado no fogo. Mas a árvore boa dá bom fruto. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.